Muito boa tarde a todos. Felicito em primeiro lugar a organização e todos os presentes neste evento pela discussão e reflexão sempre pertinentes e frutíferas, esperemos, sobre a necessidade de um pacto para a justiça tributária. A minha abordagem hoje a este assunto vai ter como tema os constrangimentos da justiça tributária. E vou ler porque fiz uma reflexão que está contida e para não me perder vou ler. A instituição da arbitragem tributária teve a sua gênese na necessidade imperiosa de encontrar uma resposta mais célere, como aliás ficou bem patente hoje nesta conferência, sobre os litígios existentes entre a autoridade tributária e os contribuintes. Litígios esses que anteriormente apenas podiam ser ultrapassados nos tribunais administrativos e fiscais. Contudo, estes tribunais têm deparado nas últimas décadas com um número e uma complexidade crescentes de processos judiciais tributários e, por outro lado, têm ao seu dispor um elevado déficit de instalações, número de magistrados e de funcionários judiciais. Aliás, na sequência do que o Fernando Jorge acabou de reiterar. Daqui decorre uma situação em que a autoridade tributária e aduaneira e os contribuintes veem comprometidos os seus legítimos anseios. Por um lado, a arrecadação de receitas fiscais, tendo em vista a realização das tarefas fundamentais do Estado e da justiça distributiva. E, por outro lado, de célere qualificação e interpretação das normas jurídicas. A incerteza, a instabilidade e a morosidade dos processos judiciais constitui, como é frequentemente mediatizado, um elevado custo social e económico dificilmente compatível com as múltiplas e modernas exigências com que se defrontam as partes nos processos. Os profissionais da autoridade tributária e aduaneira merecem mais. Mas os cidadãos, as empresas e a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos também merecem mais. Em suma, a autoridade tributária e aduaneira e os contribuintes têm o direito a uma decisão mais célere e qualificada. É frustrante para os profissionais da autoridade tributária e aduaneira que lutam no seu dia-a-dia com grandes dificuldades. Eu recordo que também na nossa área sofremos uma perda tremenda de recursos humanos. Nós, mais até do que na Justiça, nos últimos anos perdemos à volta de 4 mil profissionais e temos um quadro extremamente envelhecido. Além destas situações, nós todos os anos concluímos milhares de procedimentos inspectivos e de liquidações subsequentes, envolvendo muitas centenas de milhões de euros, no fim de processos ainda que demoram bastante tempo. E temos que muitas vezes no final destes processos esperar e desesperar pelas decisões dos tribunais. E isto deixa um grande sentimento de frustração a todos os profissionais dentro da nossa casa, mas também compreendemos que deixem aos contribuintes, porque eles têm interesse na resolução rápida destes diferentes. O nosso trabalho exige meios, mas também clarificação, segurança, estabilidade e celeridade em todo o processo. Queremos ajudar o país e os contribuintes a cumprir, mas a lei que temos não o permite em muitas situações. E, de facto, não só a questão da quantidade das leis, a própria qualidade da legislação e da interpretação subsequente deixa-nos muitos problemas. Nós, até há pouco tempo, tínhamos e continuamos a ter bastantes diferentes em termos de interpretação da legislação, que acarreta com que um determinado serviço possa ter uma interpretação diferente de outro serviço. Isto deixa uma incerteza muito grande aos contribuintes, às empresas, a todos os empresários, a todos os industriais, que é péssimo para o país, mas também deixa em grandes dificuldades os trabalhadores da autoridade tributária e aduaneira. Muitos colegas, pelas funções de representação sindical que desempenham, confidenciam esta sua preocupação e tantas vezes também a sua desilusão. O próprio Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos sempre defendeu que o quadro de pessoal dos tribunais administrativos e fiscais devia ser reforçado. E sempre dissemos que o caminho deve passar pela deslocação para estes tribunais de juízes e magistrados do Ministério Público especializados em direito tributário. Mas também compreendemos que dentro da nossa própria casa tem que haver uma melhor qualificação dos profissionais na área do direito. Nós temos assistido e tem sido feito um esforço, a doutora Bicho já disse, subdiretora-geral da Justiça Tributária já o referiu, mas é necessário continuar a apostar nesta área e com uma nuance que eu discordo da centralização.
porque não é apenas em Lisboa que há situações desta natureza, é preciso que haja pessoal especializado em direito tributário também em todos os outros distritos. É uma necessidade que nós sentimos e os colegas de vários distritos têm referido isso mesmo, que sentem muitas dificuldades porque não têm o acompanhamento devido. Mas também, e aproveito aqui para referir, que muitos dos abusos fiscais que se referiram aqui, o próprio sindicato interviu. Por exemplo, eu lembro-me que a lei que está atualmente em voga e que suspende as penhoras da casa de habitação própria e permanente, suspende a venda de casas de habitação própria e permanente penhoradas no âmbito de processos executivos, nasceu de uma iniciativa do sindicato, porque estava a ver que por valores absolutamente irrisórios estavam a ser penhoradas casas de habitação, e isso não nos parecia correto. Como também nos insurgimos, no caso dos IUCs, e publicamente demos uma voz de que estavam a ser feitas penhoras de forma abusiva e tivemos uma posição muito firme nessa situação e temos a miúdo vindo a defender as posições dos contribuintes quando achamos que são posições defensáveis e quando ferem o nosso próprio sentimento de justiça tributária. A própria Autoridade Tributária Aduaneira possui também, como eu disse, grande carência de recursos humanos, estando estes cada vez mais envelhecidos. No entanto, e de forma responsável, sempre soubemos colocar o interesse público do Estado à frente dos nossos imediatos interesses socioprofissionais. Uma boa prova disso é o facto de diversos dos nossos quadros do passado, por sinal muito experientes, assumirem hoje funções na magistratura dos tribunais administrativos e fiscais e mesmo como árbitros do CAAD. Os profissionais da Autoridade Tributária Aduaneira são também justiça, já que também exercemos importantes poderes, funções materialmente judiciais, sendo disso exemplo a investigação criminal, a execução fiscal e a representação da Fazenda Pública, entre outros. Nos países da OCDE, é comum vermos os profissionais da Autoridade Tributária Aduaneira assumirem cargos e missões de grande relevância social no Estado e mesmo no setor privado. No caso do nosso país, nada disso se passa. Desperdiça-se assim o potencial dos nossos recursos humanos num país que, não sendo rico, possui nestes uma mais-valia relevante. Eu recordo que muitos dos nossos quadros são professores universitários, são pessoas altamente conhecedoras, quiçá porque passam a vida a trabalhar nestas áreas, altamente conhecedoras do quadro legal, dos meandros de toda esta legislação e são desaproveitados porque não podem exercer como árbitros neste tribunal. É uma situação que aproveito para deixar aqui o repto de lutar por um quadro legal que o permita utilizar os recursos humanos da AT, nomeadamente aqueles que têm maior experiência e que têm maior conhecimento, também para serem árbitros, enquanto estão a exercer funções na AT, serem árbitros do CAAD. Não há dúvida que devemos aproveitar cada vez mais a experiência e o mérito destes profissionais, possibilitando que, à semelhança dos advogados e de outros profissionais, possam também ser árbitros. Não existem hoje motivos para uma maior restrição no acesso dos profissionais da Autoridade Tributária Aduaneira ao exercício da arbitragem tributária comparativamente com outros profissionais. Mas quando falamos de litígios judiciais tributários e da sua elevada pendência, não podemos deixar de falar em prevenção. E a prevenção nasce no seio da própria Autoridade Tributária Aduaneira. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos sempre pugnou junto do poder político da estrutura dirigente da AT pelo investimento na formação, atualização e valorização dos nossos profissionais. A sua imparcialidade, a sua especificidade e a sua condição socioprofissional devem ser particularmente reforçadas. É sabido que o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos defende que, em vez de se apostar em avultados recursos financeiros em listas VIPs e no controle dos funcionários e dos contribuintes que já cumprem as suas obrigações fiscais ou na penhora de bagatelas e de casas de habitação e de se insistir de forma sistemática em entendimentos que há muito a jurisprudência contesta, e eu recordo mais uma vez a questão da verba 28 do imposto de selo, que já foi aqui, aliás, referida, como uma, entre outros exemplos, do desperdício que às vezes se faz em termos de litigância, se deveria apostar na humanização dentro da própria Autoridade Tributária Aduaneira e na sua relação com os contribuintes.
Este tema já foi aqui exposto também, mas eu julgo que é preciso ir mais longe. Muita da litigância que existe podia ser dirimida à partida se houvesse dentro da AT, por um lado, mas também por parte do legislador, maior acuidado, maior clarificação. E por parte da AT, esta humanização é necessária. É necessário dar mais formação aos trabalhadores e dizer-lhes claramente, dar-lhes entendimentos claros de que tem que fazer uma leitura clara e racional da legislação. Não se pode permitir que atinjamos os picos de litigância que atingimos no passado recente, com o rolo compressor que a AT se tinha transformado, de penhoras consecutivas, sem atender à questão de fundo ou à base do que estava na litigância. Processos de 15 euros ou de 20 euros ou menos não são passíveis de se avançar para uma penhora. Como hoje em dia há muitas situações, mesmo no âmbito do IRS e das liquidações de IRS, nomeadamente a questão das divergências, em que por divergências de valores irrisórios se chama o contribuinte e o agente económico ou outra contraparte a um serviço de finanças, perdendo dias de trabalho, perdendo tempo para dirimir uma situação que se resume, feita a liquidação, a uma dezena ou uma centena no máximo de euros. Não é justificável, emperra o sistema, provoca transtornos e provoca, sobretudo, um avolumar de uma litigância, pelo menos, ou uma pré-consciência litigante contra a autoridade tributária aduaneira, que é escusada. A comunicação social também pode ajudar a criar novas pontes com os profissionais da autoridade tributária e aduaneira e os contribuintes. Devemos ser mais ouvidos. A nossa razão é muitas vezes a razão dos próprios contribuintes, é muitas vezes a vossa própria razão. Numa só frase, como princípio, é no seio da autoridade tributária e aduaneira que devem ser resolvidos os problemas. Ganhamos todos e muito com isso. Permitam que vos diga que é este resto do sentimento da esmagadora maioria dos profissionais da autoridade tributária e aduaneira. Ouçamos, então, também estes profissionais. Muito obrigado a todos. Boa tarde.